E que diabos é isso aqui que dá esse brilhinho aqui e aí dá um brilhinho aqui, mexe uns números ali embaixo quando eu mexo. O que será que é isso, hein? Hoje que a gente vai saber o que é. Você está assistindo ao Garagem do Madeira. Talvez você tenha utilizado equalizador de maneira errada a vida inteira e não sabia. Hoje a gente vai falar de equalização de som, especialmente automotivo. E agora eu vou denunciar um pouco da minha idade, né? Eu estudei eletrônica lá em 98. Naquela época eu já me interessava muito por amplificadores. Então, o que eu vou mostrar aqui vem do meu aprendizado daquela época e um pouco de experiência acumulada. Não é o meu ramo de atuação, né? Mas tem algum aprendizado na área. Claro, se você for engenheiro de áudio, estiver assistindo aqui, vai achar algumas coisas que eu vou falar muito banal e tal, coisa do dia a dia. E até perceber que alguns pontos eu não vou falar tão técnico assim. Mas o objetivo aqui é explicar de um jeito para todo mundo. Mas para a gente começar, eu preciso falar de algumas coisas para vocês aqui, antes da gente meter a mão na massa de fato. Você conhece o amplificador? Ele é o cara responsável por transformar um sinal de áudio fraquinho em um sinal de áudio potente, para que os alto-falantes consigam reproduzir o som do seu carro. Para fazer isso, ele utiliza energia elétrica e nesse processo, obviamente, gera calor. Por isso que os amplificadores, quanto mais potentes, mais calor eles geram. E precisa de uma boa dissipação térmica. Alguns chegam a ter até ventiladores, os famosos coolers. A capacidade auditiva de um ser humano, convencional, ela é de 20 Hz a 20.000 Hz. Com o tempo, a audição vai perdendo sensibilidade. Mas fundamentalmente é isso. Mas mesmo que a gente não escute acima de 20.000 Hz, essas frequências que ultrapassam 20.000 conseguem influenciar nas outras frequências abaixo. Elas interagem com o ambiente, geram ressonância e afetam o som como a gente percebe. E falando dos alto-falantes, ou transdutores, eles convertem um sinal elétrico em um sinal sonoro, pressão sonora. A pressão se desloca pelo ar e chega até os nossos ouvidos. Mas nem todos os alto-falantes, ou transdutores, no termo técnico, eles são iguais. Existem classificações. A gente tem o woofer, que é aquele mais conhecido, um formato mais tradicional. A gente tem o subwoofer, que trabalha mais na região dos graves e subgraves. E a gente tem os drivers e tweeters, que também ficam em cornetas às vezes. Eles são responsáveis por frequências mais médias e agudas, do tom de voz para cima. Cada um deles tem um propósito específico. Se eles forem bem combinados, geram som em potencial. Se forem mal combinados, pode gerar um som desequilibrado, que fica ruim de ouvir pra caramba. Vamos separar aqui frequência sonora e pressão sonora. É muito tecniquez, mas precisa disso para que a gente prossiga. O som ele é uma vibração no ar e a gente mede vibrações com frequência Hertz. Já o volume é medido em decibéis. Aqui, às vezes, quando eu falo pressão sonora, eu estou falando volume de áudio. E o mais legal é que o mesmo som, ele às vezes tem, em uma determinada frequência, uma pressão sonora mais alta, e em outra determinada frequência, uma pressão sonora ou volume mais baixo, ao mesmo tempo. Mas o fato é que, da saída do aparelho de som, passando pelos cabos, indo até o amplificador, que passa por mais cabos, e vai até os alto-falantes, subwoofers e tweeters, a resposta do som ela vai se modificando. Então nem sempre o que é produzido lá no início é ouvido lá no final. Algumas dessas frequências até somem. E é aí que entra o papel do equalizador. O equalizador ele vem para a gente primeiro corrigir essas imperfeições do nosso sistema de som e depois de corrigido, a gente faz a customização para o som que agrade mais a gente. No caso aqui eu vou trabalhar com um equalizador gráfico, que é esse equalizador aqui que essas multimídias Lelong possuem. A maioria das multimídias chinesas vão ter esse tipo de equalizador. O que vai variar é o número de bandas. Bandas são cada frequência que o equalizador tem para poder ser ajustada. Esse aqui, no caso, tem muitas bandas de frequência. Então a gente pode corrigir cada detalhezinho. Existem outros equalizadores, como paramétrico, não paramétrico, um tantão de outros mais. Mas eu não vou falar deles não, porque o vídeo aqui é só sobre esse. Chegamos até aqui e eu vou ter que dar uma explicação para vocês que é a seguinte. Não existe uma equalização padrão, tá? Eu vou fazer um aqui hoje, mas essa você não tem que levar em consideração para o seu sistema de som. Não existe uma equalização padrão que vai funcionar bem para todos os carros, ou todos os sistemas de som, né? Isso acontece porque cada carro tem um formato diferente no seu interior, dependendo do modelo de carro. Cada amplificador tem a sua curva de resposta. Alguns têm uma curva mais flat, outros evidenciam frequências a mais ou a menos. E principalmente, cada alto-falante responde de um jeito. E se você tem combinação de amplificador, alto-falantes, tweeters de marcas diferentes, às vezes um subwoofer não original foi instalado também, tudo isso modifica a carga sonora. Então o que eu vou te ensinar é como encontrar a melhor equalização para o seu carro. E outro detalhe,
Se você não tem subwoofer no seu carro, vai ser difícil corrigir a parte de subgraves, principalmente porque os alto-falantes não vão conseguir emitir aquelas frequências que o subwoofer dá, e o mesmo se dá para tweeters. Se você não tem tweeters no seu carro, possivelmente os agudos, mesmo com equalizador, a gente não vai conseguir compensar. Tendo isso em mente, vamos nessa. Para poder fazer uma leitura da resposta do som, o que a gente vai utilizar aqui é um analisador de espectro sonoro. Antigamente a gente tinha aparelhos para poder fazer isso, mas hoje, com o avanço tecnológico, você pode ter um analisador de espectro no seu celular. Em conjunto, a gente vai reproduzir no nosso sistema de som um áudio que os engenheiros de som conhecem muito, chamado sweep. É um áudio que percorre todas as frequências audíveis. E assim a gente consegue ver no analisador de espectro, de uma forma muito clara e muito simples, como é que está a resposta de cada frequência ali naquele sistema de som. O nome do aplicativo que você vai instalar chama-se Spectroid para Android. Eu não sei se no iOS tem alguma coisa similar. Se você tem iOS, tenta buscar um Android emprestado com alguém. Ou se descobrir se tem para iOS, me fala depois nos comentários. O Spectroid é um dos mais famosos analisadores de espectro em tempo real. O gráfico que ele mostra ali, ele já está pegando do microfone em tempo real e já mostra para você. Mas não é isso que é importante. A parte importante é a linha vermelha do gráfico, onde ele verifica o pico máximo. A gente vai colocar o celular Android com esse aplicativo dentro do carro, na posição do motorista, obviamente, que é quem passa mais tempo dentro do carro. Procura um ambiente silencioso, fecha os vidros, deixa o motor desligado, vai na sua multimídia e acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição. Quando começar a tocar o vídeo com o som da descrição, pode deixar num volume moderado, não precisa ser muito alto nem muito baixo. Você vai notar, eu vou deixar aqui o vídeo aqui do lado, para você ver como que a frequência vai passando e ele vai fazendo toda a delimitação do máximo de resposta de frequência ou o máximo do espectro. Se esse vídeo já está te ajudando de alguma forma, deixa o seu like aí que já me ajuda bastante. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para mais vídeos sobre som automotivo. Depois de terminado o áudio, a gente vai analisar essa linha vermelha. Obviamente no seu carro, no início e no final, a gente vai ter queda, porque são as respostas mais difíceis de fazer em todo o sistema de som. Mas se no meio a gente observar alguma linha subindo muito ou descendo muito, a gente tem que procurar saber que frequência é aquela e no equalizador, caso a onda vermelha esteja muito alta, descer o equalizador e caso esteja muito baixa, a gente dá uma evidenciada. Olhando no gráfico, essa resposta é a do meu computador e obviamente ele não tem grave nenhum. Repara na frequência de 60 Hz. Ele está bem abaixo. A média geral das outras frequências está na casa dos 20 decibéis e a de 60 Hz ficou na casa dos 40. Gente, eu falo 20, na verdade são menos 20 que está ali no gráfico, tá? Mas eu acho que todo mundo entendeu. Nesse caso, a gente precisaria de 20 decibéis para fazer com que 60 Hz chegasse aos 20 decibéis. Menos 40 mais 20, menos 20. Como que a gente faria isso? A gente não consegue, porque o nosso equalizador só vai no máximo até 12. Mas se ele fosse até 20, a gente conseguiria. Isso talvez iria sacrificar os alto-falantes pra caramba. Então a gente tem que experimentar e ver como vai ficar. Vamos pegar a frequência então de 60 Hz, tá? Se a gente fosse corrigir ali aquela linha, né? A gente pega aqui, ó, 63 Hz aqui em cima. A gente vai nessa parte aqui do G, que é o ganho, e eu vou apertar aqui no maisinho até ele subir para a faixa, ó, até 12, subiu para a faixa aqui dos 12 decibéis. É o máximo que eu consigo fazer com esse equalizador. Com isso eu ajusto a frequência lá e eu vou fazer de novo um passo daquele e ver como está a linha. E vou ajustando. Olhando a linha também de novo, entre 6.000 e 8.000 Hz eu tenho uma queda de 10 decibéis, olhando no gráfico. Ou seja, o gráfico que na média eu quero que ele tenha 20. Ele ficou com 30. Vamos ajustar no equalizador também? Entre 6.000 e 8.000. Vamos lá, entre 6.000 e 8.000. Então, ó, são esses dois aqui. 6.000 a gente vai ajustar em 10 decibéis. E 8.000 também. E com isso a gente vai percorrendo todas essas frequências aqui. Lá no gráfico a gente tem naquela linha vermelha. E fazendo ajustes de mais ou menos para cada frequência. Vamos pegar uma que está exagerada. Eu também percebi que na casa dos 600 Hz, mais ou menos, ele está passando, a linha vermelha está cruzando os 20 decibéis. Gente, eu falo 20, na verdade são menos 20 que está ali no gráfico, tá? Mas eu acho que todo mundo entendeu. Então, no caso, para frequências onde na linha a gente vê que está passando da linha dos 20, o que a gente tem que fazer é cortar. Vamos pegar a frequência de 600 e vamos diminuir ali 3 decibéis. Vamos pegar aqui, ó, 600, ó, 630 e vamos diminuir 3 decibéis aqui. 2, 3. Tá? A gente vai fazendo isso para toda a frequência e com isso você vai ter um som totalmente equilibrado, equalizado. Quando você terminar de fazer toda essa parte,
frequência por frequência, o som vai estar totalmente flat. A resposta vai estar bem precisa do que realmente saiu do arquivo de áudio. Aí depois disso, você pode dar uma customizada no que você gosta. Se você gosta de um pouquinho mais de grave, pode reforçar um pouco as frequências ali, as frequências de 20 até a casa dos 80 ou até 100, depende se você tem subwoofer ou não. Se você não tem subwoofer no seu carro, deixa as frequências de 50 para baixo, sem correção de equilíbrio. Deixa um pouquinho para baixo, senão você pode sacrificar muito os seus alto-falantes das portas. Se você quer um pouquinho mais de brilho no som para poder ouvir ou compensar uma perda auditiva até por causa da idade, pega ali a partir dos 5.000 Hz, dá uma aumentadazinha e também vai ficar muito bom. Mas cuidado para não exagerar também, tá? Gente, uma equalização bem feita, ela faz com que você escute o que realmente aquele artista estava querendo passar para você, ou no caso, aquele produtor musical. Frequências mal ajustadas tendem a disfarçar algumas coisas da música e você não ouve. Você pode perder detalhes importantes da música que você mais gosta. Às vezes um prato de bateria mais diferente, o cara usa só em determinado ponto, você não ia ouvir. Uma percussão ali mais discreta, ou às vezes uma hora onde o grave tem que ser envolvente, pegando pesado ali em você, e o seu sistema, apesar de estar preparado para isso, não foi corretamente configurado. E é claro, eu não coloquei música nenhuma aqui nesse vídeo por questões de direitos autorais. E também porque se você está assistindo no YouTube, no celular ou na televisão, não dá para sentir a diferença. A diferença você só vai sentir pessoalmente. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e confere outros vídeos também. Tem vídeos sobre multimídia, sobre ajuste de som e muito mais. Eu vou deixar aqui no canto aqui alguns vídeos indicados para você que gostou desse vídeo. No mais é isso, deixa nos comentários se esse vídeo fez diferença para você na hora de ajustar o som. E se você passou a ouvir música com mais qualidade depois de ter assistido esse vídeo, deixa nos comentários também. Vou ficar super feliz de ver gente falando isso.